Antes da palavra de Deus, que bom estarmos mais uma vez assim juntos, interagindo, mesmo que por vídeo. Espero que todos estejam bem. Nós estamos estudando o Antigo Testamento, fazendo uma visão panorâmica do Antigo Testamento, e estamos falando sobre os povos presentes no Antigo Testamento. Na aula passada, a aula 13, eu falei sobre o berço da humanidade, falei sobre a origem geográfica, genealógica da humanidade, falei também sobre a tabela das nações, baseada nos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Comecei a falar, sobre os povos mesopotâmicos, e falei um pouquinho sobre a Mesopotâmia, crescente fértil, falei dos sumérios como a primeira civilização significativa da história, da humanidade. Enfim, hoje eu pretendo falar nessa aula de número 14, fazer uma continuação da nossa aula 13, falando sobre os povos mesopotâmicos, continuando esse assunto, ou seja, povos presentes no Antigo Testamento, parte 2 hoje, a continuidade ou a continuação dos povos mesopotâmicos que habitaram ou que vieram da Mesopotâmia. E hoje eu vou começar falando sobre os amorreus. Os amorreus, eles eram habitantes da Mesopotâmia e da Palestina. Então eles também são chamados na Bíblia, algumas vezes, de um povo cananeu. Um povo cananeu. Inclusive, tem um texto em Gênesis capítulo 15, versículo 16. Eu queria que, se você puder estar aí, você que está vendo esse vídeo, com a Bíblia aberta, se for possível, acompanhando os textos que eu vou estar citando, que serão importantes, são textos importantes. Gênesis capítulo 15, versículo 16, vai dizer assim, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Esse é uma passagem que Deus está falando com Abrão. Deus está falando das promessas a Abrão e tal, e depois ele vai dar essa palavra profética, Vai dizer que a quarta geração do povo que viria, os descendentes de Abrão, estariam retornando para a terra onde ele estava, a terra de Canaã. Aí, essa expressão, encheu ainda, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus, tem uma nota explicativa aqui na Bíblia, anotada, expandida, que explica bem isso, iniquidade dos amorreus. Os amorreus correspondem aqui a todas as tribos cananeias residentes na Palestina, cujos pecados Deus toleraria até que os israelitas saíssem do Egito sob a liderança de Moisés e conquistassem a Palestina sob o comando de Josué, destruindo os cananeus. Então Deus está dizendo que na quarta geração, quando o povo de Israel saísse do Egito, que ele estaria, através da liderança de Moisés, levando esse povo para essa terra de Canaã, e que depois, sob a liderança de Josué, estaria julgando esse povo chamado povo amorreu, que na verdade aqui representa os povos cananeus. Por isso fala da medida da iniquidade dos amorreus. Os habitantes da Mesopotâmia e da Palestina, como os amorreus, porque eles vieram da Mesopotâmia e migraram para a Palestina, eles vão ser conhecidos como povos dos montes, porque eles gostavam de ficar nas montanhas, nos montes, nas partes altas. Uma outra coisa importante sobre os amorreus é com relação a características físicas deles.
vai aparecer na tela um slide ilustrando isso, né? Trazendo essas informações, que eles tinham uma aparência assim, como se fossem loiros, olhos azuis, altos, e que inclusive alguns acreditam, alguns pesquisadores, que Abraão e Sara tinham essas características físicas, tá? Vou falar agora um pouquinho também sobre os assírios, outro povo, né, que vem da Mesopotâmia. Os assírios, eles ficavam ao norte da Mesopotâmia, tá? E tornou-se um povo, né, uma nação, ou seja, os assírios tornaram-se um povo ou uma nação muito grande, uma espécie de um império, uma potência mundial. Vai aparecer como ilustração na aula de hoje também um mapa onde você vai poder ter uma noção da extensão do Império Assírio. Esse império foi interessante porque foi o reino, né, que foi o império, o reino que subjugou o reino do norte, que é o reino de Israel. Por que eu estou falando isso? Porque isso é marcante na história do Antigo Testamento. O reino de Israel, ele vai ser, mais à frente a gente vai ver isso, quando a gente estudar sobre os livros históricos, nós vamos ver que o reino de Israel, após a morte de Salomão, filho de Davi, o filho de Salomão, Roboão, vai reinar e vai haver a divisão do reino, em reino do norte, o reino de Israel, e reino do sul, o reino de Judá. Isso é uma coisa lá para frente. Então, quando eu falo aqui que o reino, ou que o império da Assíria subjugou o reino do norte, eu estou falando do reino de Israel. Isto aconteceu em 722, 721 a.C. aproximadamente. E há um texto que eu vou ler agora que fala sobre isso, sobre essa queda, né, do reino do norte. E está ali em 2º livro dos Reis, capítulo 17, versículo de 21 a 23. Pois quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Jeroboão aqui vai ser o primeiro rei do reino de Israel. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. Tá? Então é uma menção aí da queda do reino do norte de Israel, sob, né, o domínio agora do Império Assírio. Um outro dado importante é que a capital da Síria é uma capital bem conhecida no Antigo Testamento, que é Nínive. E ela tem uma importância também muito grande no livro, por exemplo, do profeta Jonas, que a gente vai estudar lá quando for estudar os profetas menores. Vai ter uma importância muito grande, porque Deus vai mandar Jonas pregar para os ninivitas. Deus quer alcançar aquele povo, e Jonas vai se recusar, e aí tem toda aquela história em que ele vai para Tarsis, vem uma tempestade, né? E aí eles descobrem por sorte que o problema lá que está acontecendo é a desobediência de Jonas, ele é lançado ao mar, aquela história toda, o grande peixe vem, o engole, depois ele é expelido numa terra, né, vomitado pelo peixe. Antes ele, no ventre do peixe, faz uma oração de arrependimento e depois vai lá pregar aos ninivitas. E a história a gente vai ver depois, quando eu for tratar dos profetas menores. Mas a importância dessa cidade aí, nesse texto do livro do profeta Jonas. Há uma outra menção que eu quero destacar aqui,
ao Império Assírio. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 36. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Aqui é a prova dessa capital do Império Assírio. Quero falar também sobre os babilônios, ou melhor, os babilônios. Os babilônios é um povo muito importante também, porque eles vão estar relacionados à cidade da Babilônia, que vem da Mesopotâmia, vem da Caldeia, né? São também chamados de caldeus. E, na verdade, os babilônios vêm da antiga Caldeia. A cidade da Babilônia era tida como uma das grandes maravilhas do mundo antigo, uma cidade realmente maravilhosa e que seria a capital desse império, o Império Babilônico. Por que é importante falar dos babilônios? Porque a Babilônia vai se tornar um império muito extenso, muito poderoso, que vai subjugar o Reino do Sul. Veja que eu falei do Reino do Norte, agora eu estou falando do Reino do Sul. Falei da divisão que vai ocorrer. Então, é o Império Babilônico que vai subjugar o Reino do Sul, Judá, em aproximadamente 587, 586 antes de Cristo. Eu vou ler com vocês aí, se vocês puderem acompanhar, segundo livro dos Reis, capítulo 25, e vai aparecer também na tela o mapa do Império Babilônico, para você ter uma noção da extensão desse império. Segundo livro dos Reis, capítulo 25, versículo 1. Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E o versículo 21, do capítulo 25 do segundo livro dos Reis. Olha só. Versículo 21. Quanto ao povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, nomeou governador sobre ele, a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então aqui a gente tem esse relato importante da história do Antigo Testamento, em que o Império Babilônico, seu conhecido rei Nabucodonosor, invadiu Jerusalém e deixou os miseráveis, os pobres, lá em Jerusalém, e levou a nata da sociedade judaica, né? Aqueles que tinham posses, aqueles que tinham estudo. A gente vai também saber um pouquinho melhor sobre isso, sobre essa história, no livro do profeta Daniel, quando nós formos estudar os profetas maiores. Nós vamos ver alguns detalhes importantes dessa história, sempre tendo em mente que Deus permitiu, né, esse cativeiro que durou, e foi profetizado, durou, o cativeiro babilônico do reino de Judá durou 70 anos, segundo a profecia bíblica, e foi uma maneira de Deus disciplinar o povo que havia pecado e errado para com o Senhor, mas ele sempre esteve presente, sem desamparar o seu povo. Apesar do julgamento que ele permitiu, ele não desamparou. Jeremias fica com o remanescente em Jerusalém, né, aqueles que ficaram ali. Ezequiel vai ser o profeta que vai estar no meio dos trabalhadores que são deportados, judeus, para a Babilônia. E Daniel, o profeta, vai estar ali na corte, né, junto com Ananias, Misael e Azarias, que vão se chamar depois Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, importante esse relato da Babilônia, do Império Babilônico. Eu vou ficar por aqui
porque eu não vou conseguir chegar até o final dos povos mesopotâmicos hoje, mas eu quero deixar uma tarefinha de casa, um dever de casa. Eu quero pedir para que vocês leiam do capítulo 1 ao capítulo 5 do livro do profeta Daniel, que vai dar todo um fundo histórico aí para esse caso que eu acabei de citar, do domínio do Império Babilônico sobre o reino de Judá. Porque no capítulo 5, por exemplo, de Daniel, lá no finalzinho você vai ter a passagem de comando, né? O Império da Babilônia vai cair e quem vai assumir o poder será o Império Medo-Persa. A partir do capítulo 6 já é o Império Medo-Persa. Então, leiam do capítulo 1 ao capítulo 5 do profeta Daniel, que vai dar assim uma consistência para essas informações que eu falei agora no final da aula. Deus abençoe você rica e abundantemente.